Agora que eu vi a camiseta bonita da Ida, eu tinha que ter É, colocado ali eu tô igual. ficando um pouco para trás. Então, tá. Boa noite a todos e todas, então, que estão ansiosos aguardando o início desse nosso webinar sobre o filme Undiagnosed. É uma honra termos hoje conosco o Dr. Salmo Rasquinha, a doutora Kátia Moritz. Meu nome é Ida Vanessa do Ederlen Schwartz, eu sou a presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica, e a nossa sociedade esse ano resolveu celebrar o dia ou a Semana Internacional das Doenças Raras de uma maneira diferente, de uma maneira que foi bastante exitosa, está sendo bastante exitosa no nosso ponto de vista. Então, ontem, dia 27 de fevereiro, à noite, nós passamos o filme que vai ser debatido hoje aqui em algumas capitais brasileiras, tá? Então, foi as pessoas de Porto Alegre, de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília e de Belém tiveram uma oportunidade inesquecível e toda essa atividade ela só foi possível graças, claro, ao esforço de toda a diretoria, mas do apoio que nós recebemos então dos nossos patrocinadores, que foram a JCR do Brasil Recording Farmacêutico, in progress. a Biogen, Alnylam, Takeda e Roche, e nós agradecemos muito a esses apoiadores por acreditarem, então, nessa proposta inovadora de celebração e de aumento de visibilidade da comunidade de raros e da própria SBGM. Então, dito isso, eu passo a palavra para o nosso diretor científico, o Dr. Salmo Raskin. Boa noite a todos. Sou Salmo Raskin, médico geneticista, diretor científico da SBGM. Para mim também é uma grande honra estar essa noite aqui com vocês, celebrando o Dia Internacional das Doenças Raras, que esse ano, por ser bissexto, acaba sendo celebrado amanhã, no dia 29, né? Nós estamos aqui no dia 28, num evento único, com a doutora Kátia Moritz, que eu vou ter o prazer de apresentá-la agora e depois nós vamos conhecê-la melhor durante o webinar, que o objetivo é justamente conhecê-la, né? A doutora Kátia Moritz é PhD em Psicologia Clínica e licenciada nos estados da Flórida, Nova York, Utah e no Rio de Janeiro. Ela é certificada pelo Conselho de Psicologia Cognitiva e Comportamental dos Estados Unidos. É cofundadora e é diretora do Neurobehavior Institute, NBI, e é especialista no tratamento dos transtornos de ansiedade graves, toque e autismo em crianças e adultos. E, claro, é a criadora e a co-diretora do Undiagnosed. Então é um grande prazer para nós termos a Kátia aqui. Duplo prazer, né? Primeiro, por ser a idealizadora, diretora do Undiagnosed e, obviamente, por ser brasileira também, né?
Esses motivos em conjunto fizeram com que tomássemos a iniciativa de convidar a Kátia. E agora, principalmente para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir ontem ao filme na íntegra, nós vamos passar o trailer do filme só para as pessoas poderem ter uma ideia, obviamente, em especial aquelas que não assistiram o filme. Depois do trailer, voltaremos aqui e vamos iniciar a sessão de perguntas para a doutora Kátia. Lillian Dorn Grossman, happy birthday to you, dear. Hope you have a sunshiny day and a happy life. I love you. After Alex was born, there was nothing unusual that the doctors noticed about him. They'd all kind of written me off as this crazy mother that was just trying to push through the system because nothing was happening. Time is ticking and Lily's getting older. Many people refer to his journey in the last 15 years as the climb of his life. I realized there are so many others out there dealing with life and death situations. He had a seizure. By the time I got to the hospital, they said he had 3 more in the ambulance. We're kind of going in blind. Managing hope is really a big part of living undiagnosed. When I first met Katya, that was the first time actually that I had the definition of undiagnosed. Without a diagnosis, these patients don't have any medical home. They don't have any support network. There are so many needless bits of suffering, missed opportunities to discover. We're not learning. We're not a learning healthcare system. The undiagnosed disease population provides such precious, important information. He's clearly hyperreflexic. It really will take a village for us to create a better system to diagnose patients. Agu is the best, oh, Agu is the best, oh, Agu is the best in the world. I miss home, but there's a feeling in my bones, like a part of me don't know. So when you have a diagnosis, it makes you part of a community. And we know that patients who are diagnosed, even with bad disorders, are very altruistic. They want to help others, and that becomes a part of their life, a part of their life's meaning. I know some of you have traveled far and wide, so I really appreciate everybody coming. We've been through a lot, so we can help you toward the long term. This is like the future of medicine right here. It's right here. We're going to learn more about ourselves than we ever have. We realize that collaboration plus new technologies equaled hope. Some days gonna be Monday soon. Katya, there is a diagnosis for Alex. What? Monday soon. Quanto tempo você mora nos Estados Unidos? Primeiro fala um pouco sobre você para a gente te conhecer melhor. Tá, joia. Prazer estar com vocês. Muito obrigada a todos pelo convite. Estou muito feliz e muito obrigada por mostrarem o filme ontem. A Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica fez um trabalho excelente, muito rápido, e a gente, com certeza, juntos vamos fazer um impacto no Dia das Doenças Raras. Então, estou bem feliz com
o evento e espero que amanhã o pessoal vai ver o filme em Curitiba. Se estiver em Curitiba, ainda tem amanhã, né, Dutra? Vamos lá. Então, isso vai ser ótimo. Então, eu nunca pensei que ia fazer um filme na minha vida, né? Nunca foi um plano, nunca imaginava. Se você me falasse muitas coisas que eu ia fazer na minha vida, eu até falaria talvez, mas um filme, nunca. E aí o que aconteceu foi que eu saí do Brasil, vou contar assim um pouquinho de antes, né? Eu saí do Brasil já tem mais de 34 anos e eu vim morar nos Estados Unidos para estudar terapia cognitivo comportamental, na especialidade de ansiedade. E tudo estava indo muito bem. Casei, tive 3 filhos, minha família mora no Brasil, vivo indo aí. A gente trabalha no Brasil também, faz treino para o pessoal aí em termos de autismo e toque e tudo mais. Então, essa vida daí para cá e tudo mais, indo muito bem. E aí, em 2010, eu fui fazer uma endoscopia, eu não estava me sentindo bem, eu estava com algum problema gastrointestinal, eu já não estava me sentindo bem. E quando eu acordei com uma coisa muito estranha, uma sensação horrível e uma febre, e uma sensação como se tivesse um elefante sentado assim no meu peito, eu não conseguia respirar, assim, eu achei que alguma coisa tinha ido errado, tinha dado errado. E isso se tornou uma síndrome e as coisas se complicaram, e quanto mais as coisas ficaram complicadas, mais eu comecei a notar que tinha uma coisa que eu nunca imaginava que existia, que são pessoas que têm sintomas claros, evidentes, que pode até mostrar no teste, pode até mostrar claramente, mas que não se consegue diagnosticar. E que esse grupo de pessoas, eles meio que eram como fantasmas. Então, que não tinha suporte, que não tinha processo. E mesmo aqui nos Estados Unidos, onde a gente fala que a medicina complexa é a mais avançada, eu já tinha ido no Mayo Clinic, na Cleveland Clinic, no Mass General, no Columbia Presbyterian, vai nomeando os lugares, era um tour de hospitais. Passava uma semana lá, faziam todos os testes, até na NIH eu fui, e eles falavam, não, dá para ver, a gente está vendo que alguma coisa não está boa, mas a gente não sabe o que que é. E aí eu reconheci que existia uma coisa muito importante que a gente estava perdendo, que não podia ser só eu, e eu tinha como entender os médicos, como conversar, e não estava conseguindo ir para frente, não tinha plano, não conseguia mover as coisas, e é uma coisa horrível. E aí um dia, quando eu decidi contar a minha história, as pessoas começaram a me ligar e falar, eu também, eu também, eu também. E aí eu descobri que tinham, na verdade, no mundo, milhões de pessoas que estão nessa situação. E aí eu comecei a pensar, gente, é muito complicado. Você não tem diagnóstico, você não sabe o que fazer. Ninguém te quer muito porque são complicados os casos, ninguém tem tempo para poder te ajudar. Os médicos não sabem o que fazer contigo, você não tem uma comunidade porque você não sabe o que você tem, com quem que você vai falar? Então não tem como achar outras pessoas para aprender, né, o que está acontecendo. E aí eu queria escrever um livro sobre isso, que eu achei uma coisa muito fascinante. Aí eu achei, gente, mas o pessoal não está lendo muito livro hoje em dia. E eu, como eu não estava muito bem de saúde, estava bem doentinha mesmo. Eu e a minha família, com meus 3 filhos, eram pequenos, 6, 8 e 10 anos, a gente decidiu passar 2 anos em Utah, onde a gente tinha uma casa de campo, e foi lá que eu decidi fazer esse filme. Então, eu comecei a fazer esse filme porque eu achei que eu ia encontrar um diagnóstico. Eu estava com uma suspeita que eu tinha uma hipótese, e achei que o filme ia durar 2 meses. 9 anos depois, aqui, mais até que 9 agora. Levou 9 anos para fazer o filme. A gente documentou, a gente começou a documentar, as pessoas ligavam e diziam, por favor, conta a minha história. A gente se apaixonou pelas histórias das famílias, e ir lá e contar a história deles virou uma missão. E aí eu passei 9 anos da minha vida filmando a história do Undiagnosed. E esse filme tem mais de 800 horas filmadas. E a gente, ano passado, conseguiu finalizar, né, o filme e fazer os festivais de cinema. E aí foi isso, assim que eu fiz esse filme, sem saber que eu ia fazer um filme, acabou fazendo esse filme.
Bem interessante assim, Kátia, e você sabe que em algumas das sessões foram feitos alguns debates depois do término do filme, né? E uma das coisas que foi mais levantada é que o filme, como tu falaste, assim, mostra a importância da união, da cooperação, da comunidade, né? A gente tinha várias perguntas para ti relacionadas com a questão, né, de quanto tempo durou o filme, você já respondeu, e o que que te motivou, né? Eu vou te fazer uma pergunta que a minha filha fez, porque ontem ela foi assistir o filme comigo, ela é uma adolescente de 14 anos, então é uma coisa mais objetiva, assim. A dúvida dela é que ano que você começou a filmar? Porque ela teve noção que passou o tempo, ela não sabia que foi 9 anos, mas quando exatamente Aham. assim começou a filmagem? Então, a gente começou a filmar em 2012 e 2013, entre 2012 e 2013, né? Então, já tem bastante tempo, são 10 anos, mais de 10 anos agora. Então, a gente filmou, aí depois a gente começou, a gente esperou até o diagnóstico principal do filme. A gente tinha, na verdade, a gente tinha, há 5 anos atrás, a gente tinha até feito uma outra montagem desse filme, mas foi antes do diagnóstico, do Alex. E aí a gente achou que não tinha ainda, a história não estava contada. E aí foi difícil, porque a gente montou e eu tive que tomar essa decisão que eu não ia soltar o filme, que eu ia segurar. Aí aconteceu o Covid e tudo mais, né? Assim, várias coisas aconteceram. Mas durante o Covid a gente filmou. A gente continuou as edições. Durante o Covid a gente editou a maioria e em 2023 foi quando a gente abriu para os festivais de cinema. Alex, Jeff, Jeremy, Lily e Katia. Como que você conheceu essas pessoas e suas famílias? Então, por muito tempo eu não contei para ninguém que eu estava doente. Eu tenho meu trabalho, minha clínica. O meu trabalho é cuidar dos outros. Eu estou aqui para ajudar, para resolver os problemas, para ensinar habilidades. Eu não estou aqui para ficar doente e reclamar de que eu estou sentindo, né? E eu, por muito tempo, fiz disso um segredo. Já fazia mais ou menos 1 ano e meio que eu estava doente, mas as pessoas começaram a notar, começou a ficar aparente que eu não estava bem. E aí eu decidi que, como eu falava sempre para as pessoas, a gente não tem culpa do que a gente tem o que a gente tem. Eu decidi usar essa mesma motivação e decidi contar. E aí eu já estava iniciando a ideia de fazer o filme e me chamaram para fazer um pequeno showzinho num rádio, que era coisa, é um rádio, tipo um podcast. Ainda nem existia podcast, tá? Mas era assim, o que seria o podcast hoje em dia? E eu contei minha história. Eu contei o que eu estava sentindo, eu contei o que a minha jornada e que eu ia fazer esse filme, que eu estava começando a compilar informações, porque eu estava vendo que existia uma coisa importante que não estava sendo falada. E aí a gente começou a receber milhões de pessoas tentando falar com a gente, mensagens. Por favor, conta a minha história. Meu filho está assim, minha filha está assim, meu marido está assim, minha mãe, meu amigo. Assim, as histórias não paravam. E aí a gente notou que a gente tinha uma missão, né? A gente tinha que descobrir. E essas pessoas do filme começaram a aparecer como as pessoas que contavam a história que a gente queria, né? Então, a Lily e o Alex já se conheciam. A Lily e o Alex se conheciam e quando a gente conheceu o Alex, a mãe do Alex falou, e tem a Lily, que acabou de ser diagnosticada. Aí a gente falou, seria ótimo seguir o que acontece com uma pessoa que já foi diagnosticada, porque vai mostrar o valor, o que acontece, como é que a coisa progride. E aí a mãe do Jeremy mandou uma mensagem dizendo que ele já tinha tido 35 cirurgias, que eles não sabiam o que ele tinha. E uma amiga conhecia o Jeff, que ela era escaladora de montanha, e me contou a história do Jeff. E aí a gente conversou com o Jeff e viu que a gente
tinha que contar a história dele, porque ele é um atleta, assim, top, top. E o que estava acontecendo com ele, ele não tinha diagnóstico. E aí, assim que começou a gente achando que a gente ia fazer uma ou duas entrevistas, e aí a gente notou que não era assim, que a gente tinha que contar a história deles, e foi isso, a gente foi indo, e aí as coisas aconteciam, e aí depois no filme, como vocês viram, de repente contar a história deles não era suficiente, e a gente começou a tentar procurar soluções. Então a gente fez a competição para tentar encontrar o diagnóstico, a gente depois fez o consórcio, a gente começou a falar, o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer alguma coisa. Mas a gente aprendeu muito, e muito que vai ajudar a gente depois que a gente poder colocar as pessoas para ver esse filme e entender o que está acontecendo, vai ajudar muito na missão que a gente tem no futuro, para o futuro da medicina e para pacientes sem diagnóstico. Só para a gente se organizar, a gente vai quando fazer as perguntas do chat, porque já tem várias perguntas para Mas você. já podemos ir fazendo, intercalando as perguntas do chat. Não vamos perder aqui o roteiro, né, de perguntas que a gente tem, mas vamos fazer a interação. Você quer trazer uma... Não, eu até quero fazer uma outra antes, porque ela falou do Jeff, né? Porque a gente estava pensando como é que tinha sido para você essa experiência, né, de entrar na vida dessas pessoas, de documentá-las. E eu tenho que fazer um comentário para ti. Tem imagens muito bonitas e significativas, né? A imagem da escalada e tudo que significa na jornada, né? Os montes e os vales na própria vida de cada um. E a cena do final com a coisa da ida até Marte. Então, eu queria também que tu contasse um pouquinho essa questão das imagens. Quem que trabalhou contigo, assim, nessa parte? Porque elas são muito significativas. É bem legal. Então, na questão do Jeff, e a gente teve acesso a muitas das imagens de escalar dele de antes. E a gente achou que essa era uma analogia muito importante da escalada, que a gente se sentia numa escalada. E entrar na vida das pessoas, né? Como eu entrei na casa do Jeff, passava dias, horas filmando. Gente, é uma honra tão grande. É um momento de ver o que as pessoas estão passando no dia a dia, e a nossa obrigação virou de poder contar essa história e as pessoas poderem experienciar o que a gente experienciou. Então, por exemplo, o Jeff era engraçadíssimo. Ele falava as coisas mais engraçadas do mundo, ele era muito engraçado. E ele ainda falava que a doença dele é que quando ele estava mais longe da morte, porque toda vez que ele movia o martelinho, não sei nem como é que chama, né? A coisinha que ele segurava no gelo, sem nada, era só aquilo para segurar no gelo na montanha. Cada vez que ele tirava do gelo e movia, ele estava assim, pertinho da morte. Então, agora, mesmo que ele esteja doente, ele está deitado numa cama. Então, para ele, nossa, isso aqui não é nem comparado, né? Mas ele falava de uma forma muito engraçada. Ele tinha um senso de humor muito legal. Ele era muito... Você via o atleta, a briga que ele estava, ele se exercitava mesmo quando não conseguia se mexer. Você via ele era uma pessoa muito lutadora, e como muito especial. Então, quando a gente chegava nos lugares com ele era uma celebridade. As pessoas, assim, era como se eles vissem, sabe? Olha, assim, os escaladores de montanha aqui nos Estados Unidos, assim, era uma coisa. Então, era muito legal ver esses dois lados. A pessoa que está doente, que não está nem conseguindo fazer as atividades básicas de vida, mas, ao mesmo tempo, ainda está contribuindo para a comunidade deles. Ele continuava dando aconselhamento para os escaladores, ele continuava indo nos eventos, ser homenageado. Então, uma coisa muito legal. Para cada uma das famílias, a experiência foi diferente. Mas linda, honra, uma coisa assim, e fez a gente mais se comprometer com o filme, porque cada vez que a gente ia lá,
e chegava na casa de alguém, a gente se sentia mais obrigado a fazer o filme ficar melhor e melhor e tentar expor todos esses conceitos que você está falando, né, doutora Ida? Porque, na verdade, fazer um filme é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E eu não estou brincando. Eu vim para cá para os Estados Unidos sem falar inglês, tive que aprender, tive que fazer doutorado, fazer tudo aqui. E não foi nada comparado. A vida de imigrante, que é difícil, não nada comparado em fazer esse filme. Levou muito mais tempo para fazer o filme de qualquer outro projeto que eu fiz na minha vida. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena porque modificou muito os conceitos do que a gente queria fazer. Então foi muito bom. Nós temos uma pergunta aqui que cabe nesse momento. E essa pergunta vem da sua colega de infância, a nossa colega médica genetista Daphne Horowitz. E ela, Daphne, gostaria que você explicasse como você conseguiu chegar nos grandes centros de pesquisa e fazer eles colaborarem sem concorrer um com o outro, o que a gente sabe que é muito difícil dentro da academia. Tá. Esse foi um processo bem bonito. Eu acho que quando você tem uma missão e essa missão para as pessoas é clara que você não está fazendo por você, você está fazendo para os outros, você cria um batalhão. Então as pessoas se uniram a gente. Então foi muito interessante. Eu posso contar uma história rapidinha porque é bem engraçada. Então eu queria muito falar com o Dr. Bill Gall, que é o diretor, o chefe do programa sem diagnóstico do Instituto Nacional de Medicina, que é o do governo, tá? Mas ele estava falando num congresso e ele tinha assim, segurança, ninguém deixava ninguém chegar perto dele. E aí eu descobri que ia ter perguntas e respostas numas mesinhas. E eu vi que tinha a mesinha dele. E aí o que eu fiz? Eu me escondi embaixo da mesa, até que foi todo mundo embora. E quando abriram a porta, eu sentei em frente aonde o nome dele estava. Então, eles não tinham como me tirar, porque eu já estava ali sentada, ninguém entendeu como eu entrei. Eu estava embaixo da mesa, escondida. Eu sentei lá, ele sentou do meu lado e eu tinha 2 minutos para contar para ele a história do filme e perguntar para ele se ele me ajudaria. E enquanto eu estou falando com ele, eu estou vendo os coordenadores vindo assim para me pegar. E aí eu falei, olha, eles não querem que eu fale contigo. Aqui está meu telefone, aqui está meu e-mail. Se o senhor puder me mandar uma mensagem, eu explico melhor. Enfim, ele um dia me respondeu, eu esperando, ele me respondeu, a gente se comunicou, e aí ele se tocou que o que eu queria fazer era ajudar mesmo a comunidade, e que a gente estava fazendo um projeto que poderia ser beneficiador para todo mundo, e aí ele virou nossa, ele foi maravilhoso. Então, como eu sou doutorada, fiz residência, fiz todas essas coisas aqui nos Estados Unidos, quando eu fui para o Instituto Nacional de Medicina, eles me consideravam como uma pessoa que podia ter acesso a tudo. Então, eu não fui como filmmaker, né, diretora de cinema, eu fui como uma provedora de saúde. E eles me deixaram entrar em tudo. Eu entrei em reunião, me deixaram filmar tudo. Foi, assim, uma coisa muito legal. Em termos do Boston Children's and Harvard, eu falei com o diretor de lá, contei a história, contei o que estava acontecendo, ele amou o projeto, e aí ele disse que queria fazer isso com a gente, que a gente mostra no filme, né? E depois a gente também decidiu que quando a gente organizou as informações, o Google estava muito interessado do jeito que a gente organizou as informações para as competições. Então, o Google veio falar com a gente, e aí eu falei, se o Google está interessado, outras companhias de medicina de precisão também vão estar interessadas nesse grupo de pacientes. E aí eu comecei a falar com os outros e falei que a única forma que a gente ia poder deixar eles participarem se eles colaborassem. E aí foi essa base que a gente deu, que a colaboração mais a tecnologia significa esperança, todo mundo achou maravilhosa a ideia e decidiram colaborar. Fantástico, fantástico. Então,
dentro dessa lógica, de novo, né, que você falou da questão da cooperação, agora cooperação com tecnologia, tá? Então, o teu filme teve uma duração de 9 anos, né? E ele mostra muito bem o avanço da tecnologia da genética, da genômica nesse período, tá? Então, a pergunta, assim, para ti, como é que foi viver, né, o diagnóstico do Alex? Como é que foi essa experiência? Então, quando eu comecei a fazer o filme e eu não sabia como fazer um filme, eu não sabia que a gente tinha que gravar tudo. Tudo que acontece, você tem que gravar porque você nunca sabe o que vai acontecer. E aí, assim, eu comecei eu tive que aprender a fazer o filme, eu tive que aprender de tudo, desde o comecinho. E aí, o que aconteceu? Quando o Alex foi diagnosticado, a mãe dele me ligou e a gente não tinha mais nenhuma esperança de diagnóstico, não tinha nenhum teste pendente, não tinha nada, nada. Então, eu sabia que não era. Na minha cabeça, ela me ligou para falar de outra coisa. E aí, quando ela me ligou, quando a gente estava fazendo o filme, a gente sempre tinha um aplicativo que gravava as ligações, para a gente não perder nada. Se acontece alguma coisa, você gravou. E aí, eu não ia gravar. Eu falei, gente, não tem nem chance, eu não vou gravar. Aí, no último minutinho, eu falei assim, gente, vai que ela fala alguma coisa interessante, eu queria usar um dia para o filme, eu vou perder, eu vou ficar braba. Então, eu vou gravar. Então, a minha surpresa foi 100%, porque naquele momento, só um milagre mesmo. O que foi um milagre? O que aconteceu foi um milagre. Exatamente o que ela estava contando, eles colocaram o número errado, em vez de 28, botaram 82, e era o número do Alex. E ali saiu o diagnóstico do Alex, tá? Mas a gente não estava esperando, a gente estava a tempo já que a gente estava tentando fazer a reanálise da sequência dele. Mas, como vocês bem sabem, não tem estrutura. Então, você faz análise e fica bem feliz. Graças a Deus, fiz análise. Mas se não reanalisar, como é que vai fazer para conectar com as novas descobertas, né? Então, quando isso aconteceu, foi assim, do nada, foi um milagre mesmo que aconteceu. E então, sorte foi que a gente estava gravando a ligação, senão eu tinha perdido isso, eu não poderia ter contado essa história do jeito que eu contei. Eu chorei muito, não só pelo alívio, mas quando você está na casa do Alex, você entende o que é ter uma pessoa com esse nível de comprometimento, dificuldade. A casa do Alex é uma UTI que é manejada pelos pais, que nunca foram médicos, que não fizeram nada, mas eu vou te falar, se eu tivesse um problema respiratório, era lá que eu queria estar, porque eles sabem tudo. Eu nunca vi uma coisa assim. Como cada minuto do dia é um salva-vida, intervenção, intervenção, intervenção. E só da mãe dele saber o que é, e o que aconteceu depois que ela soube também. Como ele ainda está vivo aqui com a gente, ele está fazendo uma aula na faculdade que ele faz com os olhinhos, né? Que ele segue só os olhinhos, é a única coisa que ele tem habilidade é de mexer os olhos e de piscar. Mas ele continua fazendo as coisas do dia a dia e tudo mais. Então, tipo, impactou muito a vida deles e para todos nós também. E aproveitando, como é que estão os outros personagens, né? Lily, Jeremy, Jeff, a última vez que você os viu, no filme a gente viu o Jeff, ele faleceu, né? Faleceu, O Jeff faleceu, foi uma coisa até bem complicada, né? Mas a esperança é que existe informação que foi coletada e quem sabe um dia a gente consegue, né, mais informações sobre o que aconteceu com ele. O Jeremy cresceu, ficou grande, ele está no ensino médio, ele tem amigos, ele se desenvolveu, a mãe dele teve mais 2 filhos depois dele, ele tem um mais velho e 2 depois dele, ele adora ficar com os irmãos, ele é bem animado, bem legal. Ele teve uma situação difícil,
que ele pôde expressar por escrita que uma das cirurgias que ele teve, a anestesia não funcionou, né? Então, que ele experienciou uma das cirurgias cerebrais sem anestesia. E então, agora que ele consegue se comunicar, ele está podendo explicar mais de como foi a experiência dele de ser um paciente sem diagnóstico, né? E ele ainda não tem um diagnóstico claro, mas eles estão manejando ele bem. A Lily, que teve uma coisa maravilhosa que aconteceu, por eles terem montado uma comunidade, eles descobriram que um menino na França, a mãe, ele gostava muito de tomar café, e a Lily não deixava ela tomar nada de cafeína, porque ela não dormia e ela tinha muitos tremores. E esse menino na França, coincidentemente, ele estava muito melhor que ela, muito mais forte, muito mais verbal. Ele estava de cadeira de rodas, mas podia, né, manejar a cadeira, eu acho. Ele estava muito mais forte fisicamente. E aí, de repente, ele se enfraqueceu e ficou mais parecido com o quadro da Lily. E a mãe dele se tocou que ela tinha comprado o café errado, sem cafeína. E aí, quando ela voltou para o café com cafeína, ele melhorou muito de novo. E aí, rapidinho, como era uma comunidade, eles avisaram, fizeram um protocolo e descobriram que a cafeína tem um efeito de suprimir alguns dos sintomas. Ele afeta os sintomas. E agora a Lily, depois que começou a tomar cafeína, ela toma uma pílula de cafeína que custa 3 centavos, né? E ela consegue dormir, ela não tem mais tantos tremores, e ela ganhou muita força física, então ela pode falar, o que a gente nunca tinha ouvido ela falar. Então, quando a gente visitou ela ano passado, ela falava. Ela agora não está mais na cadeira de rodas elétrica, ela com a própria mão, e ela consegue levantar e mudar da cadeira para um sofá, da cadeira dela para um sofá. E o mais lindo é que ela ficou noiva e ela vai casar em julho. Ela está noiva para casar com o Nick. O Nick, ele tem espina bífida. Como chama espina? Espinha bífida. Espina bífida, E aí eles em julho vão casar. Então ela está muito feliz, ela está trabalhando e a vida dela foi para frente mais porque ela tem uma comunidade e porque eles puderam ajudar o outro, né? E que é isso que a gente está tentando criar para as pessoas sem diagnóstico. Ida, não dá para ouvir você? Desculpa, podia comentar para a gente, assim, essa experiência, assim, de ter o diagnóstico, né? O que é ter o diagnóstico, o que essas famílias dizem, o que muda na vida delas, né? O que é o mais importante, enfim. Assim. Bom, quando você não tem um diagnóstico, você acha que o teu final é amanhã, né? Que você não sabe o que está acontecendo, então você está sempre pensando que vai dar tudo errado, né? Um paciente, quando ele recebe o diagnóstico, mesmo que um diagnóstico difícil, ajuda eles a planejarem, a entender o que são os próximos passos. Você sabe se está fazendo alguma coisa que ajuda, não ajuda. Mas uma parte que todo mundo conta como muito importante é criar uma comunidade, né? Então, por exemplo, a mãe do Alex tem uma comunidade agora. E as outras mães usam o diário dela, médico, para tomar decisões médicas para os filhos. Então, ela escreveu tudo o que estava acontecendo com ele, e é como o único livro que as pessoas têm, né, que elas conhecem, que pode dar uma predição, né, para ver o que vai acontecer daqui a pouco. Então, ela diz mesmo que se ela pudesse, se ela soubesse naquela época o que ela sabe hoje, ela tomaria decisões muito diferentes. Então, por isso que ela está tentando ajudar as outras famílias em tomar decisões. E também porque, como eles têm um diagnóstico, agora tem como fazer pesquisa. Então, tem vários artigos escritos, muita pesquisa está sendo feita, e então, no mundo todo, né? Inclusive no Brasil, e todo mundo está olhando esse gene e outros genes,
mas a evolução de tratamentos e a evolução da possibilidade de tratamento está acontecendo, né? Então, ter o diagnóstico é a esperança. Se você não tem o diagnóstico, você está totalmente perdido. É como se você não tivesse um nome. Né? Eu sei que você é a Ida. E, Ida, se você não tiver esse nome, daqui a pouco você é... Quem é? Sei lá, como é que eu vou me referir a você? Com quem que eu... Sabe, eu não tenho um jeito de te identificar. E eu acho que isso que acontece com pacientes sem diagnóstico. E uma busca grande nossa é que, mesmo que a pessoa não tenha um diagnóstico, que ser sem diagnóstico, por enquanto, é o seu diagnóstico. Então, você sabe que você está doente, que você já tentou tudo possível para encontrar um diagnóstico e que nenhuma doença que a gente conhece hoje em dia explica o que você tem, né? Então, não adianta chegar, porque a gente não sabe o que é, não é nada. Esse que é o que acontece. Então, se a gente não sabe o que é, você está estressado, você está preocupado. Não é isso. Então, poder explicar que existem pacientes que, sim, têm uma doença que está afetando eles, no caso do Alex, mais de 10 anos, sem saber o que é, né? Mas que, nesse momento, a gente ainda não sabe o que é, não tem um nome, mas a gente tem que continuar procurando. Sim. Quando a gente mora fora do nosso país, mesmo que seja bem adaptado ao novo país, sempre tem aquela sensação do país onde você nasceu, viveu a tua infância, juventude, né? Quando você foi desenvolvendo o Undiagnosed, você pensava às vezes na possibilidade de passar o filme aqui no Brasil? E como que foi para você essa sensação de ver o avant-première sendo passado em 8 capitais do Brasil aqui pela SBGM? Então, sim, com certeza, quando a gente fez o filme, o objetivo era que fosse passar no mundo todo, porque a gente imagina que em todos os países do mundo existem pacientes sem diagnóstico. Como o Brasil é meu país de nascença, da minha família, de tudo, eu sempre quis muito que a gente pudesse usar esse como uma plataforma de mudança no Brasil, né? O Brasil, interessante, tem algumas coisas que a gente pode dizer que a gente aqui nos Estados Unidos talvez esteja mais avançado, mas em termos de medicina, o Brasil é um lugar que a medicina é arte. A medicina é feita muito bem feita. Os médicos no Brasil são maravilhosos. Todo mundo que você vai conhecer que é expatriado vai te dizer isso, que os médicos do Brasil são muito, muito especiais e muito legais e muito preocupados em tentar ajudar. Então, eu acho que a missão do filme, que na verdade a missão do filme não é só contar história, e não é só falar dos pacientes, é fazer uma mudança de leis, de cobertura de seguro, de guardar o DNA desses pacientes. Essa missão do filme, né, eu acho que é uma missão que a gente pode expandir no Brasil, e eu acho que o Brasil seria um lugar onde as pessoas iriam apoiar muito isso, porque existem coisas no Brasil que, em termos de suporte a tratamentos genéticos e muito, acho que aqui nos Estados Unidos não tem. Legal. Eu vou voltar um pouquinho, tá, Salmo, para a questão do Alex, da casa do Alex, né? Eu estou falando um pouco das imagens, mas uma das primeiras cenas, eu acho, do filme é uma cena da casa do Alex que é cheia de escadas, né? Então, assim, quando eu estava vendo o filme que eu pensei, que eu associei, tem a escada com a coisa da escalada, mas também a questão da acessibilidade, né? Você já comentou a questão da família do Alex ter se tornado daí expert na parte de manejo respiratório, né? Mas essa questão de acessibilidade, como é que funciona assim dentro dessa lógica do não diagnosticado, assim, diagnóstico, até em termos de seguro, de dificuldade para conseguir Isso. o device?
Vai depender muito do caso, né? Então, como no caso do Alex, as perdas neurológicas, os comprometimentos neurológicos são muito evidentes. Ele começou a perder a fala, ele começou a parar, ele não conseguia mais andar direito. Então, esses foram o seguro estava baseado nessas perdas, mesmo sem o diagnóstico. Um pouco mais complicado para os pacientes que não têm esses sintomas que são tão claros. E aí é difícil conseguir, muitas vezes, testar. Se é uma coisa assim no estômago, que não dá para ver, se é uma coisa física de dor, né, mais do que qualquer outra coisa, então não. Então é uma coisa mais complicada. Em pacientes que os sintomas são mais visíveis e incontestáveis, no caso dele, era incontestável que esse menino desenvolveu normal e de repente regrediu e perdeu tudo, né? Então, no caso do Alex, eles conseguiram bastante apoio. O que é interessante é que quando a gente conheceu o Alex, ele se mudou de lá de cima do quarto, né? Os pais viraram, a sala da família virou o quarto dele. E eles modificaram a casa para que ele pudesse estar na entrada da porta, né? E virou o quartinho dele, e que era do espaço, era da NASA, tem, né, todas essas coisas que ele adora, o espaço, e tudo mais, coisa de espaçonave, ele adora. E aí, ali foi onde se foi montado, era como um quarto de hospital, cama de hospital, equipamento de hospital, sucção dia e noite, várias, né, intervenções. Então, eles acabaram mudando a casa deles para que a parte principal da casa agora é o quarto dele. Salmo? Eu vou fazer uma pergunta que eu vou um pouco para frente, só porque no Instagram, nós estamos passando no Instagram, no Facebook, né, e no YouTube, né? E no Instagram a duração é de 1 hora, então no Instagram daqui a pouco vai acabar. Eu convido as pessoas do Instagram para migrarem daí para o YouTube e para o Facebook, mas uma pergunta que várias pessoas estão fazendo agora é se vocês têm o plano de passar o Undiagnosed no Brasil. Sim, então, nesse momento, o que acontece com o filme? Uma coisa que eu não sabia, né? Eu mesma não sabia. Primeiro você faz o festival de cinema, depois você vai fazer agora o impacto, né? Então, a gente vai usar o filme para começar a levantar as informações, tentar mudar leis, a gente vai tentar distribuir em lugares de educação como né, o SBGM fez com a gente, né, essa parceria. A gente vai fazer parcerias com outras universidades, com associações, companhias de farmacêuticas. A gente fez uma bem legal com uma companhia farmacêutica que o pessoal que estava desenvolvendo os remédios nunca tinham visto os pacientes que acabam se beneficiando. E foi um momento de motivação do time maravilhoso, e a gente fez um evento só para essa companhia. Então, na verdade, no momento agora, o que a gente vai fazer é essa distribuição específica. Depois que essa distribuição acontece, aí a gente faz a distribuição do público geral, tá? Então, porque se a gente fizer do público geral, a gente não vai conseguir chegar no impacto que a gente tem que fazer agora, que é chegar nas legislações, mostrar que a sequência de DNA é muito importante nos casos sem diagnóstico, e também tão importante quanto isso é guardar o DNA depois que uma pessoa não está mais aqui com a gente e que não tinha o diagnóstico, porque nesse momento, quando uma pessoa morre sem o diagnóstico, a informação vai embora, e a gente não se beneficia das descobertas, e essas famílias que têm que viver sem saber nunca o que aconteceu, né? Então, se fosse um crime, a gente guarda o DNA, porque se a tecnologia melhora, você checa e vê, se descobre, né, o que aconteceu. Mas não é o caso para pacientes sem diagnóstico, né? Então, na verdade, o nosso objetivo é criar dar suporte ao banco de dados. A gente não tem a capacidade de criar um banco de dados médicos, não é a nossa especialidade, mas a gente quer que o filme seja usado para mostrar a importância desse banco de dados, a importância do paciente ter um diagnóstico, né? E como a gente está perdendo essa informação todo minuto,
cada minuto que essa informação não é coletada, a gente perdeu a oportunidade de descobrir. Eu achei essa analogia do filme com o Cold Case fantástica, tá? Porque assim, eu vou fazer um disclosure aqui, porque eu tenho uma série na TV bem antiga que se chama Cold Case, e é quando eles Isso. começam a reanalisar casos antigos que não tinham sido solucionados, né? Eu nem sei se aqui no Brasil existe isso, assim, a coisa da polícia. E eu não sei, uma história que acabou de acontecer agora há pouco e que está muito, assim, conecta muito com o que a gente está falando, foi uma mãe que foi presa e passou 20 anos na cadeia e quando analisaram o sangue, o DNA das crianças, eles tinham doenças que explicavam a morte deles muito melhor do que ela ter matado eles, né? Eles iam ter morrido de qualquer forma. E ninguém achou que não existia essa possibilidade e infelizmente, como as crianças não eram bem, não estavam doentes e tudo mais, ela estava tendo um problema de depressão pós-parto e escreveu que ela estava tendo muita dificuldade, que ela não estava conseguindo, e isso foi a razão porque ela matou as crianças, mas porque é um caso frio, né, cold case, né, guardaram essa informação, ela conseguiu uma petição para que fosse analisado e os diagnósticos pudessem ser feitos. Então, mas se essas crianças tivessem morrido sem diagnóstico e não existisse a premissa que ela matou, não haveria nenhum jeito de descobrir, porque não existiria um cold case file, não existe. Então, o nosso objetivo é conscientizar o governo, a comunidade médica, que sem esse cold case file, a gente vai perder muita habilidade de progredir, a gente está perdendo a oportunidade de descobrir e também de dar um encerramento, né, no sofrimento das famílias. Porque quem perde um filho de uma doença que não sabe o que é, todo dia está pensando que vai acontecer de novo, porque eles não sabem o que é. Então, é muito importante que as famílias saibam. Todo mundo precisa dessa informação, né, para poder o luto ir para frente, né? Então, é uma coisa bem complicada o fato que não tem uma possibilidade de descobrir, porque não tem onde colocar essa informação. E isso é uma coisa que a gente ouviu muito no filme. Assim, muitas das coisas que a gente ouviu no filme não tem, né? Lembra que o filme tem 90 minutos e a gente tem mais de 800 horas gravadas. Então, tem muita informação. Mas as mães que perderam filhos, que morreram sem diagnóstico, essa é uma coisa que é um desespero, que elas não dizem que eu nunca vou saber. Uhum. Mães e pais, né? Tô falando assim, famílias, né? Trazer que tem várias perguntas, muitas, não vai dar com certeza para responder todas, quem sabe depois você possa responder algumas, né? Mas, posteriormente, né? Tem uma pergunta aqui da nossa colega pediatra e beatra, médica de adolescentes, a doutora Evelyn Eisenstein. E ela está perguntando, e na verdade eu sei que com a pergunta vai te dar a oportunidade de você falar sobre alguma colaboração de algum documentarista ou diretor de cinema que você teve para fazer o filme. Sabemos que você foi a mola mestra aqui do filme, mas obviamente não é possível fazer tudo isso sozinho, né? Então, quem que você gostaria de ressaltar aqui? Claro. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer o filme, eu conheci um casal. Antes de eu começar, eu conheci um casal que eles nunca tiveram feito um documentário, nunca fizeram um documentário. Eles faziam mais coisa de comercial, de social media, né? E eles tinham o equipamento. E aí, depois eu contei para eles que eu tinha essa condição, que eu não sabia o que era, e que eu achava que eu ia descobrir, e que eu estava procurando alguém para me ajudar a gravar o que ia acontecer para depois a gente poder ajudar outros. E eles se uniram. O nome dela é Crystal Sherman, que é a minha produtora, e Nick Miller, que é o meu co-diretor. E aí, coincidentemente, quando eu estava morando em Utah, que a gente começou a fazer isso, eu conheci uma pessoa e não sabia que ela fazia filme,
E com o tempo ela começou a ver o que a gente estava fazendo e ela virou nossa produtora, que ela tem vários prêmios, o nome dela é Geraldine Dreyfus, e ela tem vários prêmios e ela mentorou, foi uma mentora assim, né, no que precisava fazer num documentário. Mas o mais legal para mim foi que a gente editou o filme no Brasil. Então a Renata Terra e o Guile que editaram com a gente, foram maravilhosos, foi uma experiência incrível. E então a gente, na verdade, a nossa equipe de edição que fez essa montagem foi do Brasil. Eles são o máximo, o máximo. Amei trabalhar com eles. Ajudaram muito, assim, foi muito legal trabalhar com eles. E às vezes, quando você nunca fez uma coisa engraçada, porque a inocência de não saber te dá umas ideias que as outras pessoas já estão tão acostumadas. Então você vem meio que fora. E foi isso que a gente fez. A gente começou, assim, as ideias que eu tinha, como eu queria ver a história do filme, tinha muito a ver com não ter feito o filme antes e também com o fato que eu passei minha vida inteira fazendo edição da vida das pessoas. Então, quando alguém vem para terapia, você é um editor. E aí, quando eu sentava na sala de edição, para mim era muito claro o que eu queria na história e o que eu não queria na história. E foi interessante como eles falaram, gente, mas você nunca editou? Eu falei, não, eu edito há mais de 30 anos. Todo dia, quando eu sento nas sessões, eu estou editando. O que é bom, o que é ruim, o que tem que mudar, como é que vai fazer. Então, editar para mim é um prazer. Eu posso ficar dias e dias na sala de edição e eu amo fazer as edições, né? Então, me ajudou muito. Então, acho que o meu trabalho me ajudou a fazer esse filme. Eu queria voltar um pouquinho para o comentário da Daphne, tá? Quando a Daphne fez a pergunta sobre a colaboração, né, entre profissionais da academia, que é uma fala, tá, da médica neurologista do Alex, bem no iniciozinho do filme, tá? Que ela fala que os médicos não são pagos, tá? Ou eles não são reembolsados, ou eles não recebem para essas atividades cooperativas, ou seja, você é reembolsado ganha pela consulta, mas não tem um adendo, ou não é estimulada toda essa coisa que tem que ter, e que fica muito claro no filme, que quanto mais a gente conversa com outras pessoas, tem outros olhares, mais chance tem de ter o diagnóstico. Então, assim, ó, como eu sou médica geneticista, eu gostaria de saber a tua opinião. A gente tem vários geneticistas aqui nos ouvindo. Como que você acha que a gente pode mudar essa prática médica mesmo, da coisa mais individual para uma análise mais coletiva, né? Um olhar diferenciado. Então, é uma coisa que eu sempre penso, porque no meu trabalho como psicóloga e tratando de casos muito complexos, a gente precisa de muito tempo para conversar e para pensar junto. Todo o nosso trabalho é feito uma equipe muito grande e cada um faz uma parte do trabalho e se junta. Então, há horas e horas de conversar sobre isso. E é muito complicado fazer isso. Então, na verdade, a gente valoriza isso muito. E a Dr. Friedman, né, eu sempre perguntava para ela, mas como é que você consegue passar esse tempo? Ela falou, não, na verdade, eu trabalho tempo parcial. E o outro tempo eu trabalho fazendo isso como minha pesquisa, o que eu gosto de fazer. Então, ela teve que encontrar uma forma, ela pôde fazer isso. Mas eu acho que quando um paciente não tem o diagnóstico, se a gente conseguir estabelecer a dificuldade de diagnosticar e de ajudar esses pacientes, quem sabe a gente consiga, né, estabelecer que a gente vai conseguir, a gente vai estabelecer que a gente vai conseguir uma outra forma de tratar. Porque esses pacientes não têm como vir no consultório, passar meia horinha, ter uma conversinha e ir embora, né? Esses pacientes levam 20 horas de conversa, 20 horas de olhar, só para olhar o laudo médico, todas as coisas que eles estão fazendo, é enorme, não tem como, entendeu? Então, não existe como estabelecer qualquer coisa ali, porque, na verdade, existe
a necessidade de uma diferenciação do processo para o paciente sem diagnóstico. Então, e isso que o National Institutes of Health, NIH, tem no programa sem diagnóstico. Então, eles têm poucos pacientes, 1, 2 por semana. O paciente vem, todo mundo se reúne. Eu sentei em reunião que tinha 30, 40 pessoas. Cada um fala de uma coisa, o outro pensou nisso, pensou naquilo, vamos testar isso, vamos testar aquilo. É assim, uma colaboração enorme. E os testes que podem ser feitos um atrás do outro, uma coordenação incrível. Mas é uma coisa que só um número muito pequeno de pacientes tem esse privilégio de participar, né? E o processo deles é incrível, mas é feito para pacientes sem diagnóstico. Esse é o conceito, né? O paciente sem diagnóstico necessita isso. Agora explodiram as perguntas aqui, mas nós já não temos mais tanto tempo, mas vamos fazer mais uma ou duas. Olha, Salmo, eu vou assim, se vocês quiserem, a gente pode marcar um follow-up, porque o dia das doenças raras e das doenças sem diagnóstico devia ser todo dia. Então, se a gente quiser marcar um outro dia para a gente trazer mais perguntas no futuro, eu estou à disposição de vocês. Que bom, que bom. A doutora Denise Cavalcante, médica geneticista, ela fez uma pergunta bem interessante, até bem longa, mas que eu vou resumir. Ela, na verdade, está perguntando se você encontrou, porque aqui no Brasil nós temos muitos obstáculos éticos para conversar com pacientes, para mostrar pacientes e mostrar suas famílias e até mexer com amostras biológicas. Então, ela ficou assim, curiosa de saber se na idealização e na produção do filme se esbarrou com alguma coisa do tipo ter que ter um consentimento escrito, aprovado e que tenha dificultado a realização do filme. Sim, então nenhum desses pacientes são meus pacientes. Se fossem meus pacientes, eu não teria feito um filme sobre eles, tá? Como psicóloga, eu tenho as mesmas regras que a gente tem nos médicos no Brasil e eu não faria isso. Na verdade, não existe problema nenhum se eles não são seus pacientes. Claro que eles têm que assinar um documento dizendo que eles estão pedindo para participar, que eles querem participar e que eles querem contar a história e que você não tem limite nenhum, você pode contar o que você quiser. Então, existe uma documentação que é feita para contar. E não existe nenhuma barreira de contar essas histórias. Talvez seria uma coisa, se você for fazer um filme para autopromoção e pega os seus próprios pacientes, sim, claro que é uma coisa ética, mas criar um filme sobre um tema, qualquer tema, até se eu quiser criar um filme sobre autismo ou sobre o toque, e quiser mostrar pacientes, você pode mostrar qualquer paciente que te está dando o consentimento por escrito que ele quer participar, né? E não foi obrigado, e se não quiser mais, pode sair. Mas essas pessoas te dão o direito de usar e depois mandar o filme para onde for. Mas eu vou te falar uma coisa, esses pacientes estão pedindo, pelo amor de Deus, para mostrar a história deles, porque quando você mostra a história, você está dando uma oportunidade de descoberta. Então, as pessoas, essa é uma coisa que quando eu fiquei doente, depois eu comecei a pensar, se eu continuar ficar de segredo, não contar para ninguém, eu não vou encontrar um caminho de descobrir. Eu preciso outras pessoas me ajudarem a encontrar esse caminho. Então, essas famílias, muito pelo contrário, a gente deve ter mais de 100 pessoas que a gente não incluiu por várias razões, que você também não pode fazer um filme sobre todo mundo. A gente tem até personagem demais, mas a gente não conseguia cortar os personagens. Geralmente são 3, né? 3 personagens, a gente não conseguia cortar. E aí eu falei, não, eu não vou tirar histórias, mas a gente gravou várias outras famílias, várias outras histórias, várias outras situações, mas todas as famílias querem participar e querem que você conte a história deles, porque eles querem que o mundo, alguém se beneficie, alguém encontre alguma coisa, alguém se ajude da história, né? se beneficie da história deles. É o contrário. Muito bem. Eu acho que vamos chegando ao final, depois eu vou pedir para a doutora Aida fazer um encerramento, né? Mas agora eu vou fazer, então, talvez a última pergunta para você, Kátia, já agradecendo muito, né, a tua colaboração em todos os aspectos, né, não apenas hoje à noite aqui, né, foi um prazer para a SBGM te conhecer, né, eu confesso aí para o público que já conhecia a Kátia de antes, né,
mas as outras pessoas, a maioria não conhecia, até você tem outros conhecidos aqui no grupo também. Mas estamos aqui celebrando, né, chamando a atenção para as doenças raras, né? Esse é o objetivo do evento da SBGM, que naturalmente é a sociedade dos médicos que mais cuida de pacientes com doenças raras, né? Então, eu queria que você deixasse a tua mensagem final para os brasileiros com doenças raras e as suas famílias, baseado em to todas as experiências que você teve, tanto profissionais quanto pessoais. Sim. Eu quero dizer que aos familiares e às pessoas que sofrem de uma doença rara, que é uma coisa muito difícil de manejar e que, novamente, a esperança é uma coisa muito importante. Contei já sobre isso e é uma coisa que me motivou muito também a fazer esse filme e a falar sobre doenças genéticas. Que 2 dos meus filhos, eu tenho 3 filhos e o meu filho mais velho e minha filha do meio tem uma doença genética rara, que tem tratamento. O meu objetivo sempre foi ajudar as outras famílias que também têm uma situação difícil dessa, mas para mim eu sinto que a minha esperança é que todas as outras famílias tenham a mesma oportunidade que os meus filhos tiveram de um tratamento. Então, quando se fala que doença genética acabou, não tem jeito, não é verdade, né? Amanhã, na verdade, é o aniversário do meu filho, que tem a doença genética, de aniversário dele é dia 29, então a gente vai comemorar com ele amanhã, ele está fazendo 24 anos, na verdade 6, né? Porque ele só teve 6 aniversários, ele já é formado, ele trabalha, ele está saudável, e a minha filha está no último ano da faculdade, no último semestre, e também ela está bem, está saudável. O irmão mais novo, o pequeno, ele é portador, mas não tem a doença. Mas para a gente, como mãe de doença rara e pessoa com doença rara, eu tenho muita empatia pelas famílias, porque a gente é bem mal entendida. As pessoas não acreditam, as pessoas não acham que vai acontecer, que não vai, né? Que a gente não precisa de teste genético, que não precisa disso, que não precisa daquilo, e a gente tem que aprender a lidar com as doenças e como manejar as pessoas em volta também, as expectativas e tudo mais. Então, eu sou muito fã dos geneticistas, então, para mim, eu gostaria de um autógrafo de todos eles, porque, assim, se eu não soubesse que eu tinha essa doença, que eu era portadora do gene, que meu marido era também, e saber que meus filhos tinham, a gente não poderia ter ajudado eles a serem saudáveis e estarem bem. E eu acho que para as famílias que têm doença genética, a esperança da terapia genética, a esperança dos remédios do futuro, a gente tem que continuar se unindo para conseguir que isso aconteça. Muito bom. Nós, médicos geneticistas, sabemos que para fazer um projeto como esse, tem que ter uma sensibilidade que só os pacientes e seus familiares têm, né? Nós, médicos, quando não somos pacientes, não somos familiares, não conseguimos atingir a esta profundidade que os pacientes e familiares têm, e para eles nós, então, desejamos também o mais profundo sentimento de esperança. E com isso eu vou deixar as últimas palavras aqui para a presidente da SBGM, a doutora Ida, que apoiou esse projeto desde o primeiro minuto da ideia, comprou a ideia, um projeto de muito sucesso, e vou deixar as palavras finais então para a Ida. Queria agradecer, então, Kátia, assim, a tua disponibilidade, gentileza em estar conosco. O filme mostra, assim, todo o teu olhar sensível, né? E ele, assim, atesto para ti que a gente recebeu comentários talvez a gente possa te mandar fazer uma coletânea e mandar, tá? De elogios para o filme, mas sempre salientando a coisa da sensibilidade. Então, muito obrigada mesmo, tá?
Eu agradeço ao Salmo também aqui. É bem verdade que eu apoiei desde o primeiro segundo, a diretoria apoiou, isso é bem verdade, mas foi ele que teve a ideia ou a iniciativa, então, que foi encampada pela sociedade, tá, Salmo? Então, muito obrigada. A gente estava conversando, assim, que foi um desafio organizar tudo, mas, no fim, tudo deu certo, é muito gratificante para a gente ver o número de pessoas que nós conseguimos reunir agora aqui nesse webinar, né? E eu, antes de encerrar, após agradecer então a Kátia, agradecer a todo mundo que participou do webinar, eu vou agradecer novamente aos nossos patrocinadores, então a JCR do Brasil Pharmaceuticals, a Biogen, a Alnylam, Takeda e Roche, muito obrigada por acreditarem então na nossa proposta. E eu acho que a gente encerra e pode deixar a Kátia que teremos outros encontros também no futuro. Tá Joia. bom? Muito obrigada. Obrigada a todas. Tchau. Obrigada.